Mostra a foto do bem que fez Luiz Omar para o Clube do Remo. Olha o bem. No dia 4 de junho de 2021, Luiz Omar vendeu uma área de Marinha para o Clube do Remo, que hoje é o CT. Lá e mostrou. Olha o bem que tu fizesse, Luiz Omar, para o Clube do Remo. Bata palma. Bata palma, bata palma, bata palma, bata palma, bata palma. Tá aí o sucesso do Clube do Remo, viu? 6 partidas, invicto. 6 vitórias. Porque o Guto Ferreira, que eu não sei se é chamado de uma forma humilhante de Gordiola, eu não o chamo, por quê? Porque quando o Antônio, o português, chegou, eu tenho fontes em campo de futebol que eu pergunto, e uma dessas fontes me disse: Zé Maria, esse português não vai durar muito tempo em Belém do Pará. E aí eu começo a fazer meus textos no meu blog, mostrando que ele não tem repertório tático. E quando o Guto Ferreira chegou, a gente viu o repertório tático dentro de campo. E agora o doutor veio e confirma que ele tem o especialista de bola parada, ele tem um especialista de defesa e ele tem um especialista de ataque. Tudo isso o Clube do Remo está aproveitando num momento em que não tenho dúvida de que vai chegar na Série A. O relacionamento com o Guto Ferreira, doutor? Jean Clay. O Guto Ferreira é uma pessoa extremamente trabalhadora, séria, exigente, e assim que a gente gosta, né? Assim que é bom. Então a gente... Mas ele é uma pessoa dócil, ele me transmite uma docilidade, né, doutor? Ele me transmite uma docilidade. Sim, uma pessoa educada, tem uma relação muito boa. Talvez uma das grandes, eu diria, vantagens do Guto é o quanto que ele exalta o elenco, né? Ele não puxa para si os louros da vitória. Ele sempre prefere que seja para o elenco, porque realmente se o elenco não comprar a ideia deles, da comissão técnica, a chance de dar certo é muito menor. Então ele entende isso, valoriza o grupo entende, e isso é muito legal. Isso é uma coisa que realmente... Os resultados estão aí para comprovar. Se Deus quiser, a gente vai continuar nessa ascensão e vamos chegar ao nosso grande objetivo, que é a Série A. Mas diante do que falou aqui na semana passada, que foi também o maior sucesso, o Marcos Braz. O Marcos Braz, a gente entrevista e tem que ficar atento para o que ele diz. Ele não diz diretamente as coisas, mas ele diz. Ele diz na vírgula, ele diz nas entrelinhas, ele diz no subtexto, ele está dizendo. Olha, perceba o que ele disse aqui nesse programa, doutor Jean Clay. Aqui se viaja de escala, no pinga-pinga. Os de lá, os grandes, vão de avião fretado. Os jogadores acabam de jogar dentro do avião e tem a recuperação muito até dentro do próprio avião. O Clube do Remo precisa ajustar sua realidade à necessidade para se coadunar ao futebol. Diante dessas duas expressões do respeitado Marcos Braz, é que eu bati o telefone e lhe convidei para estar aqui nessa bancada, comigo, com o Rui e com o Gabriel, para saber, porque na minha opinião, o Clube do Remo já está na A. Na minha opinião, o Remo já está na A. E como é que está esse departamento, esse núcleo de medicina do Clube do Remo para enfrentar uma nova realidade? E não entenda que o que eu digo aqui seja uma forma de humilhar, de respeitar. Nós vamos chegar na A morando debaixo de arquibancada. Eu disse isso para o Marco Braz e ele concordou comigo. Doutor Jean Clay, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Gabriel. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Não, eu concordo, naturalmente. O Marcos Braz ele trouxe muita coisa boa para o clube, mas eu diria que talvez um dos principais vantagens da gente ter um profissional como o Marcos Braz aqui é justamente trazer essa visão do quanto que a estrutura é extremamente importante para que você possa ter resultados dentro de campo. Então essa é uma visão muito clara do Marcos, da equipe dele, e eu não tenho dúvida que todos dentro do Clube do Remo entenderam isso
e se Deus quiser, a gente subindo para a Série A, a gente vai acelerar esse processo de estruturação, de modernização do clube, e dentro dessa perspectiva, com certeza, o NASP ele tem um papel muito importante, porque, afinal de contas, tudo que acontece dentro com os atletas, ele passa pelo NASP. Os nossos protocolos, eles incluem a avaliação diária de todos os atletas, passando pelos vários departamentos do NASP, e, naturalmente, isso é fundamental, tem sido extremamente importante para que a gente tenha os resultados de hoje, e vai ser importante, naturalmente, para, se Deus quiser, numa Série A, a gente poder ter os resultados que o clube merece e precisa. E, dentro dessa ótica, o CT, sem dúvida, tem um papel fundamental, e a gente realmente precisa de um NASP dentro do CT, né, para que a gente consiga, não adianta eu levar por gentileza, o Clube do Remo na A, que vai chegar, na minha opinião, o NASP tem que estar lá em Outeiro, dentro do CT do clube, doutor, é isso? Sim, com certeza, porque a dinâmica do dia a dia dos atletas, Zé Maria, ela começa com a passagem pelo NASP. Então, a partir da passagem pelo NASP, da avaliação da fisiologia, da gente vai dosar os exames e tudo mais, a gente define qual o fluxo do atleta, se ele está liberado para treino, se ele não está liberado para treino, se ele tem que fazer um regenerativo, se ele tem que fazer algum exame. Então, por isso começa dentro do NASP. Se a gente dissociar o NASP do Baenão com o CT, vai ficar muito complicada essa logística. Então, o ideal é que a gente tenha um NASP também dentro do CT. Então, o dia que for treinar no CT, tudo à disposição dos nossos atletas para que a gente possa fazer a tempo e a hora aquilo que ele precisa. Doutor, é uma parafernália muito grande, não sei se é esse o termo, eu estou sendo direto. Com certeza, o NASP do Remo tem uma parafernália tecnológica moderníssima para levar para lá, para Outeiro, doutor, nessa situação. Então, o CT do Remo, para abraçar, para abrigar o NASP, ele tem que ser para amanhã, né, presidente? Sim, com certeza, tem que ser para ontem, e a ideia inicialmente, Zé Maria, não é tirar o NASP do Baenão e levar para o CT, criar um NASP CT. Então a gente entende que dá para unir forças. É outro NASP, então, Outro NASP com conceito diferente, com equipamentos diferentes, que complemente aquilo que a gente eventualmente tem dentro do NASP do Baenão. Então, a ideia não é trocar um pelo outro, é acrescentar um segundo. Portanto, galera, CT do Clube do Remo terá um NASP e continuará também no Baenão. Quem levanta o dedo, rapaz? Quem levanta o dedo para me chamar para a pergunta? Bora, Rui. Bora, o doutor... Doutor Jacley, boa tarde, Jacley. Satisfação em lhe rever, saudade dos nossos eventos da SPOT, não é isso? Sociedade Paraense de Ortopedia e Traumatologia. Não sei como o senhor cresceu muito de prateleira. Naquela época, a sua prateleira seu sarrafo já era alto, imagine agora. Não sei se o senhor continua com tempo para estar orientando os mais novos dentro da sua especialidade, dentro da SPOT. Acredito que também no sentido de qualificar, né, novos profissionais para essa área, talvez o senhor consiga ainda arrumar algum tempinho para isso. Mas eu quero, é uma curiosidade, uma curiosidade minha às vezes de paciente, e claro, colocando nessa esfera do futebol, o jogador quer jogar. A liberação pelo NASP, doutor Jean Clay, ela só se dá realmente com 100% quando tiver o seu ok mesmo, ou há influências que fazem com que o jogador seja colocado para jogar com 80% da cura feita? Olá, Rui, boa tarde, muito bom falar com você. Sim, continuo muito envolvido na sociedade, eu estou envolvido, faço parte da diretoria nacional da Sociedade Brasileira, sou chefe de uma residência de ortopedia e traumatologia, eu acredito muito na renovação, acredito muito na formação de novos profissionais e acredito muito na educação continuada. Esses são pilares
da nossa sociedade e também da minha vida profissional. Sobre o que você falou, é o seguinte, a gente tem uma série de processos dentro do clube. Então, vamos considerar que o atleta ele tem uma lesão. Por exemplo, a gente tem alguns hoje atletas dentro do NASP. Ele tem uma lesão. Ele no primeiro momento, ele está a cargo da fisioterapia. A hora que ele atinge as métricas da fisioterapia, que serão o controle da dor, ele já entra num trabalho que a gente chama de compartilhar junto com a fisiologia. Na fisiologia já são trabalhadas força, e a gente precisa que ele atinja a métrica de força. A métrica de força, ele, de um modo geral, ele não pode ter uma discrepância acima de 10% comparado com o mesmo grupo muscular contralateral. Atingido isso, ainda a fisiologia, ela faz uma outra... A gente entra numa fase que a gente chama de transição, e aí ela vai para as métricas de campo. As métricas de campo, elas são baseadas no histórico do atleta. A gente usa como parâmetro o quanto que esse atleta rende numa partida, que é o momento de exigência máxima. Em cima disso, a gente cria as métricas de campo. Na hora que ele atinge as métricas de campo, aí ele vai para a comissão técnica. E a comissão técnica, especialmente a comissão técnica do Guto, ela trabalha muito em cima do GPS de treino. Então, cabe à comissão técnica entender se o atleta já está em condições para exercer as ações que aquela posição exige. Então, diante de tudo isso, passaram todas essas etapas, o atleta é liberado ou não para treinamento. Mas são todas essas etapas que precisam ser vencidas. Ok. Entendido. Zeca. Gabi, aproveite, vamos aproveitar o doutor Jean Clay, que está na bancada do show de bola, do Dedo de Prosa do show de bola, neste domingo. Gabi. Doutor Jean Clay, primeiramente, parabenizar pelo trabalho que o NASP do Clube do Remo vem fazendo do ano passado para cá, esses 2 anos. Qual que eu vou colocar esses 2 anos? Vou pontuar 3 situações. Pedro Vitor, aquela lesão séria que ele teve, todo mundo lembra do ano passado. Jaderson, trauma do baque no Clássico Repar, que deixou todo mundo preocupado. E agora, o mais recente, o Marcelo Rangel. Queria que você explicasse como é o trabalho do NASP com essas lesões graves que envolvem os atletas do mundo esportivo e agora, recentemente, o Marcelo Rangel, que foi uma preocupação do torcedor do Clube do Remo. E aqui na Marajoara, doutor, a gente usa um termo, inclusive massificado pelo Carlos Magno, dos repórteres aqui da casa, como músculo velho. É um termo adjetivo até no meio de brincadeira, mas trazendo para a realidade, o músculo velho que a gente diz é o atleta que é um pouco mais propício a ter lesões. Como o NASP do Clube do Remo trabalha esses atletas que tem mais possibilidade de terem lesões? Inclusive a medicina esportiva hoje é muito importante em relação a isso. Vou dar um exemplo, o Regis, o Cantígio, são 2 jogadores que conseguiram jogar, atuar, mas da feita que adquiriram a primeira lesão, não foi mais o mesmo rendimento de antes. É que você pudesse explicar essas lesões que o Remo, desde o ano passado, os jogadores importantes, como é esse tratamento, como vai sendo esse trabalho do NASP, você à frente disso, e esse tratamento com esses jogadores de uma idade mais elevada e mais propícios a lesões. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gabriel. Bom, em relação às 3 situações que você colocou, o Pedro Vitor teve uma lesão bem grave mesmo, a gente teve que reconstruir 3 ligamentos do Pedro Vitor, né? Foram 3 ligamentos reconstruídos e uma reinserção de uma lesão meniscal, e a partir daí tem todo o processo de reabilitação e um fator que é extremamente importante, até para a gente definir prognóstico, é justamente o perfil do atleta. O Pedro Vitor super profissional, super dedicado, a gente tinha muita convicção de que ele poderia voltar em alto nível, foi o que aconteceu. Hoje ele está jogando na Coreia, então isso é importante a gente dizer que isso não é um trabalho do Jean Clay, isso é um trabalho de uma equipe gigantesca, né, que muitas vezes ultrapassa as barreiras do NASP. E aí eu vou entrar no segundo caso, que foi o caso do Jaderson. Então, o caso do Jaderson, ele teve um traumatismo craniano bem grave e, naturalmente, eu precisava de um especialista na área, e por isso o doutor Hamilton Araújo, que é neurocirurgião, assumiu a condução desse caso. A gente ficou o tempo todo junto, discutindo, conversando, mas é para deixar claro que o NASP ele passa por barreiras que não sejam só as barreiras do próprio Bairrão. E, felizmente, o Jaderson voltou,
voltou inicialmente com uma medicação, pouca gente sabe disso, mas ele voltou com uma medicação para evitar convulsão, que era uma determinação da neurocirurgia. A gente percebeu que o tempo de reação do Jaros estava menor, rediscutimos o caso com o doutor Hamilton, foram refeitos os exames e aí, gradativamente, ele foi retirado da medicação. Se você for ver, de mais ou menos 2, 3 semanas para cá, o Jaderson já está bem diferente, já está muito mais com a cara do Jaderson antes da lesão. Já está fazendo até gol de cabeça, né, doutor? Exatamente. Já está fazendo até gol de cabeça. Exato. Aquele dia foi o primeiro dia que ele estava sem medicação, para você ter uma ideia, Rui. Então, isso é um processo, né? Isso é uma coisa realmente muito complexa. A medicina ela é fascinante por isso, porque ninguém é igual a ninguém, as respostas são diferentes, são individuais, a gente tem que estar muito atento para que a gente consiga atender da melhor forma possível. Da mesma forma, o Marcelo Rangel teve uma lesão, teve 2 lesões, na verdade, naquela ocasião, e teve uma contusão bem forte na perna, foi aquela pancada gerada pelo atacante do Atlético, e como o pé dele estava preso, ele fez um entorse e fez uma lesão no menisco medial, que a gente chama de lesão em alça de balde. Isso foi no sábado à noite, na segunda-feira de manhã cedo, já estava operado, recebeu alta no mesmo dia, começou a reabilitação no mesmo dia, e daí para frente ele tem feito reabilitação em 3 turnos, não só dentro do NASP, mas com uma equipe de fisioterapeuta que tem ido até a casa do Marcelo Rangel também, e tem evoluído bastante, tem tido uma evolução muito satisfatória, a ponto de que amanhã, muito provavelmente, o Rangel começa a fazer algum tipo de trabalho já no campo, tá? Então realmente... pergunto para você, doutor, tem possibilidade dele jogar essa Série B ainda, ou só 26 para ele? Tem possibilidade sim, a gente está trabalhando com isso, por conta daquele aspecto que eu falei para vocês. Eu conheço muito bem a capacidade da minha equipe, a gente montou um sistema de reabilitação especial para o Marcelo Rangel, e a gente conhece muito bem o Marcelo Rangel. Se eu for falar para vocês tudo o que o Marcelo Rangel passou nessa temporada, tudo que foi necessário ser feito para que ele estivesse em campo, vocês vão ver que talvez essa lesão do menisco não seja a situação mais complexa. Então, ele é um atleta no sentido completo da palavra, ele é extremamente profissional, extremamente dedicado, tem uma esposa extremamente presente, companheira, isso ajuda muito, você precisa ter esse suporte em casa, e isso o Marcelo Rangel tem. Então, a gente acredita, sim, que ele tem possibilidade de voltar ainda na Série B. Doutor Jean Clay, uma segunda rodada de perguntas para o senhor, começando pelo José Maria Trindade. Não entenda que a minha pergunta tenha tom de capciosidade, mas ela é pertinente. O médico no Brasil talvez seja o profissional que tenha maior número de empregos. Vou repetir. O médico no Brasil, para ganhar bem, ele tem que ter 6, 7 empregos. Ele tem que atender pronto-socorro municipal, ele tem que atender a clínica particular dele, ele tem que atender o hospital de seu trabalho, ele tem que atender muitas prefeituras no interior. Isso, bem poucas pessoas sabem disso. Que a vida de um médico é num corre-corre. Ele atende 1 hora no Porto Dias, 1 hora ele atende na Beneficente Portuguesa, corre para a clínica, corre para o pronto-socorro, corre para os hospitais públicos, ou até mesmo pega a estrada para ir atender onde ele é contratado da prefeitura para atender nas clínicas do interior. Já que nós estamos falando de profissionalismo e o Marcos Braz quer reestrutura, o departamento médico do Clube do Remo, o NASP, ele tem um médico para tirar o plantão de manhã, de tarde e à noite, se for preciso, doutor Jean Clay? Sim, com certeza. Então, para deixar claro como é que funciona a nossa rotina do NASP, nós temos 2 médicos diretores, que sou eu e o doutor Antônio Jorge Júnior. Então, nós somos médicos diretores e estatutariamente a gente não recebe absolutamente nada do Clube do Remo. 2 médicos estatutários que não recebem nada do clube? Sim, nada. Né? Eu e o doutor Antônio Jorge. A gente está lá pelo amor ao clube e à profissão. A gente tem 5 médicos que fazem justamente o dia a dia do clube. Esses 5 médicos, todos eles são especialistas, com registro de qualificação registrado junto ao Conselho Federal de Medicina, todos médicos, ortopedistas, especialistas, e a maioria deles com subespecialidade, ou seja,
profissionais muito preparados. E por que eu estou falando isso? Porque, naturalmente, quanto maior o quilate do profissional, maior a dificuldade que você tem de conseguir uma dedicação exclusiva. Você não vai conseguir para um médico com uma formação diferenciada que ele fique dentro de um clube de futebol, seja lá qual for, full time, porque isso realmente inviabilizaria a vida dele. Então, por isso que nós temos um modelo com 5 médicos. Esses médicos rodiziam entre si as demandas do dia a dia. Então, cada dia da semana, cada um fica um dia na semana, eles rodiziam entre si as demandas do final de semana. Esses 5 médicos, funcionários do clube, doutor. Funcionários do clube. Eles têm uma relação contratual com o clube. Tá? Então, eles recebem para isso. Né? Não é um valor naturalmente grande, mas é um valor que enfim, ajuda os colegas nesse dia a dia com o Clube do Remo. Então, esses 5 médicos, eles cobrem o jogo. Claro, além disso, apesar de eu não estar no dia a dia, na maioria das vezes, mas eu estou muito à frente de todos os processos, todas as condutas passam por mim, então, com frequência, eu vou ao clube. Hoje mesmo de manhã eu estava lá, né? Eu acompanhei os 2 atletas para fazer ressonância, então é até importante registrar os colegas. A gente tem doutor Milton Alencar, doutor Laércio, doutor José Carlos, que já é bem antigo no clube, vocês naturalmente todos conhecem, doutor Wilton Neri e doutor Rodrigo Pinheiro. 5 excelentes profissionais, muito bem formados e que ajudam muito o nosso Clube do Remo. Então são todos ortopedistas e traumatologistas, doutor? Todos ortopedistas com especialização, a maioria deles com subespecialização e todos titulares da sociedade. Isso é uma coisa importante para nós. A gente trabalha apenas com médicos titulares da sociedade, que você citou ainda há pouco, Rui, que é a nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E por que a gente... Porque isso é como se fosse um selo de qualidade, porque esse é um profissional que passou por uma avaliação muito rígida, muito rigorosa, e, naturalmente, para você passar por essa avaliação, você tem que ter uma condição mínima, né, aceitável, para que você tenha êxito nessa prova de título. Então, doutor Jean Clay, o Clube do Remo na A, você já falou que a estrutura tem que ser mudada, tem que ter um outro NASP no CT. Consequentemente, os jogadores deixarão de se apresentar no Baenão ou vão ao CT, diretamente no CT, cada um no seu carro, presidente? Doutor Jean Clay. Então, a princípio vai ser trabalhado com as 2 opções. Inicialmente, acredita-se num modelo misto. Quem mora próximo do Baenão quiser ir junto com o staff no ônibus do clube, pode ir a partir do Baenão, e quem quiser se apresentar direto, que eu acredito que vai, à medida que o CT vai se consolidando, vai melhorando, eu acho que a tendência dos atletas vai ser realmente procurar moradia próxima do CT. Então, ali tem alguns condomínios de alto padrão que vão naturalmente ser compatíveis com o nível de atleta, a gente considerando que o Remo vai para a Série A, é um nível diferente, né, de condição econômica de um atleta. Então, normalmente eles querem uma moradia mais confortável e tudo mais. Então, eu entendo que a tendência, uma vez que o CT fosse consolidando, é que eles aluguem casas ali próximo do CT. E os jogadores? Isso, os jogadores e a própria comissão técnica. Nos condomínios fechados que existem ao longo da Augusto dele. Tem vários. Olha, 2 NASPs o Clube do Remo vai ter. Um do Baianão vai ficar e o outro será criado no CT da Ioteiro. A sua última pergunta, Gabi, por gentileza. Zé, pegando o gancho aí do que você falou agora há pouco, desse estreitamento da comissão técnica, do departamento médico, todos trabalhando em conjuntos hoje dentro de um clube de futebol. Doutor, o que você pode passar para a gente e que mudou hoje de protocolo de treinamento dos atletas? Antes tinha aquele rachão, né, o coletivo, que era praticamente a mesma intensidade de uma partida de futebol. Hoje não se tem mais com a mesma intensidade, ou às vezes em alguns momentos nem se tem mesmo, de fato. O que mudou dentro do Clube do Remo dentro dos clubes, dentro do futebol como um todo, é uma preservação, de fato, dos atletas. O que a medicina, você aqui com a gente, pode dizer em relação a isso? Essa mudança de protocolo nos treinamentos dos clubes com os atletas.
Exatamente. Na verdade, existe muita ciência em torno disso, viu, Gabriel? Muito mais do que a gente imagina. Eu acho que esse é um tema tão fascinante, um tema tão instigante, que valeria a pena a nossa imprensa entrar mais a fundo nesse tema, porque vou dar um exemplo para você, a gente trabalha com métricas, né? E isso vai depender do tipo de semana que eu estou trabalhando. Uma coisa, eu trabalhar numa semana que eu tenho 2 jogos, a outra totalmente diferente, é uma semana que eu tenho um jogo. Então, a partir daí, e a partir da métrica que cada atleta tem, e isso é baseado no jogo, né? Nas métricas do jogo dele, a gente distribui ao longo da semana as cargas e o tipo de treino. Tem dia que é mais propenso a treinos de força, tem outros dias que são mais propensos a treinos de resistência. Então, tudo isso é planilhado e acompanhado. Isso é feito a várias mãos, é discutido com a comissão técnica, especialmente com o preparador físico e com o controle da nossa fisiologia. Quem faz o controle da carga de treino é a nossa fisiologia, né? Então, independente da comissão técnica que vem aí, tudo tem que ser discutido e acordado com a fisiologia, porque o nosso papel é tirar o máximo do atleta, mas, porém, com o mínimo de risco para que ele se lesione, porque se você tem uma lesão, você põe a perder todo aquele trabalho feito pela comissão, especialmente o preparador físico. Então, realmente existem muitos detalhes nessa seara que eu acho que vale a pena realmente entender um pouco mais, que aí vocês vão ver que mudou muito o futebol, né? Você pega a comissão técnica, uma comissão técnica atual, e eles preparando o treino da semana, é fantástico. Realmente é algo que é extremamente impressionante para você ver que não é aquele negócio de não, vai lá, pega a bola, chuta, nada disso. É um negócio totalmente preparado e de acordo com o adversário. Justamente é isso que faz diferença. Eu costumo dizer que a diferença está nos detalhes, e esses detalhes, eles são cada vez mais determinantes para o sucesso de um clube de futebol. Vou dar um exemplo da nossa atual comissão técnica. Nós temos 3 auxiliares do Guto. Um auxiliar, ele é responsável pelas estratégias de bola parada, outro auxiliar responsável pela estratégia de defesa, e o terceiro pela estratégia de ataque. Tudo isso com coordenação do Guto, baseado no time que vai ser enfrentado na próxima rodada. Quer dizer, isso mostra o quanto que as coisas cresceram, não tem mais espaço para fazer aquilo que a gente fazia antigamente, e isso faz diferença? Sim, faz muita diferença. Eu sei que o Guto tem o estrategista de bola parada, tem o estrategista de defesa, e tem o estrategista de quê, doutor? Por gentileza? De ataque, das jogadas de ataque. Então, tudo é feito, discutido, chega o momento do treino que eles assumem os seus papéis dentro do treino, e isso traz resultados, né? Você vê que realmente os resultados são bem animadores, e isso faz com que a gente acredite muito no processo. Por isso que eu entendo que o processo, ele é tão ou mais importante do que a estrutura. A estrutura é muito importante? Mas a estrutura é importante para viabilizar os processos. Por isso que a gente tem que investir muito nas pessoas, né, Maria? Eu preciso de equipe boa, bem preparada, atualizada, com uma formação sólida. É isso que faz a gente ter resultado.